Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo de número 9. Nosso tema desse mês é falar com Deus. O nosso tema desse mês é oração. E nada melhor para falar de oração se não usar o texto de Mateus, capítulo de número 6, né? Irmãos, é engraçado, às vezes a gente quer aproveitar, puxa vida, vou falar de Mateus 6, poxa, eu já tenho uma pregação de Mateus 6 na agulha e tal, aí procura a pregação de Mateus 6, cadê a pregação de Mateus 6? Perdeu, sumiu. E aí eu falei: Senhor, me dá a pregação de Mateus 6. E aí hoje o Senhor me deu uma nova mensagem, que é coisa de Deus para as nossas vidas, irmãos. Como é buscarmos a face de Deus? Irmãos, buscar a Deus, nós vamos falar um pouco a respeito disso mais próximo, está muito relacionado a relacionamento com Deus. Quando nós falamos de oração, quando nós falamos de falar com Deus, é relacionamento. E nos diz assim lá no livro de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 6, a Bíblia, a partir do versículo de número 9, diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esse texto que o Senhor Jesus nos ensinou, ele iniciando esse texto, ele já quebrou um paradigma, né? Ele já quebrou uma forma com que o povo de Israel se comunicava com Deus. Irmãos, não sei o quanto tempo vocês têm de igreja. Eu sou novo, tenho 40 anos, mas de igreja já sou velho, né? Então, já tem pelo menos 25 anos de igreja. Então, você vê, antigamente, as pessoas quando falavam com Deus, parece assim, não era que tinha não era reverência, era medo mesmo de Deus. Em alguns casos, a pessoa tinha medo de ir para o inferno. Então, tinha aquelas pessoas que tinham medo de Deus e as pessoas que tinham medo de ir para o inferno. E aí, a gente, com o passar do tempo, eu comecei a entender que não era essa reverência, não era uma reverência de medo, não era uma reverência de Deus vai fazer alguma coisa comigo, o Senhor vai me punir. Não, e o Senhor nos ensina, nós devemos falar com Deus como a um Pai. E muitas vezes nós começamos a pensar nisso e fazer e buscar uma forma diferente de falar com Deus. A primeira coisa que ele faz é quebrar. Antigamente eles usavam muito falando de Senhor, Rei, Santo, Justo, Eterno, mas Pai, com certeza não. E o Senhor Jesus nos aproxima mais de Deus, falando para nós chamarmos Ele de Pai. É um Pai nosso que estás nos céus. Com isso, Jesus nos mostra que a oração é uma conversa íntima com Deus, que é nosso Pai. A partir desse ponto, devemos seguir nossas palavras com confiança, não conversando com um estranho, irmãos, mas como um amigo. O quanto que a gente tem buscado a Deus, o quanto nós temos conversado com Deus, o quanto nós temos enxergado em Deus o nosso amigo. Tem um hino da harpa que fala: quão bondoso amigo é Cristo. Ele carregou a nossa dor. Irmãos, o quanto nós temos conversado com esse nosso amigo? Esses dias atrás aí o WhatsApp ficou fora, o Facebook ficou fora, foi um desespero, né? Muita gente ficaram desesperado. Em alguns locais de São Paulo, eu sei porque tem alguns amigos meus que trabalham comigo, que moram em outras regiões, falam que quando voltou o WhatsApp, as pessoas gritaram: uhul, voltou! Parecia quando acaba a luz, né? Acaba a luz no bairro, quando acende a luz, quando volta a luz, o povo grita. Então é mais ou menos isso. E por que isso, irmãos? Porque as pessoas, elas precisam se comunicar, e para elas é importante se comunicar, mas aí a pergunta que fica é: quanto tempo faz que eu não mando um zap para Deus? Quanto tempo faz que eu não converso com Deus? Quanto tempo faz que eu não bato um papo de fato com Ele? Irmãos, existem alguns amigos que nos mandam áudio que a gente é obrigado a acelerar ele em 2 lá, porque até você escutar o irmão falar, o irmão te manda um áudio de 5 minutos, você falou: irmão, 5 minutos? Aí dá até preguiça de escutar o áudio dele, aí você já põe logo no 2 para ver se dá uma acelerada, né? Deus não acelera o seu áudio, Ele te dá importância, Ele te dá atenção. Por mais banal que seja o seu pedido, por mais simples que seja o seu pedido,
Por mais atrapalhado que você seja, que eu seja, Ele nos dá atenção, Ele nos escuta. A Bíblia nos fala que Ele se encurva para ouvir as nossas petições. A nossa conversa com Jesus, a nossa conversa com Deus é uma conversa íntima. Não estamos conversando com estranho. E não é alguém que não se interessa conosco. É uma conversa com o nosso Pai, que é amor, consolação e graça. Irmãos, muitas vezes a nossa vida cristã, a gente tem um hábito de pedir muito para Deus, né? A gente pede, irmãos, está certo, a gente é filho, o filho te pede, toda hora ele te pede alguma coisa diferente. Minhas filhas adoram comer, né? Então assim, terminou de comer uma coisa, já quer outra. Eu falei, espera um pouco, né? Já pede já o próximo. Parece a gente com Deus, né? Conseguiu uma coisa, já pede o próximo, já pede o próximo, já pede o próximo. Então, é comum nós termos essa questão de pedir. Mas a gente não pode esquecer daquilo que também é importante, irmãos. Sermos gratos a Deus, reconhecermos quem nós somos, reconhecermos os nossos erros, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer os nossos problemas diante de Deus. Às vezes a gente dá meio com uma tapeada, né? A gente fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. É verdade, mas a gente precisa falar. A oração, irmãos, os 3 primeiros tópicos da oração dominical, ele está relacionados a Deus e a sua majestade. E os 3 últimos estão ligados às necessidades humanas, tanto terrenas quanto espirituais. Essa oração nos ensina a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, na esperança de que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Mas é comum nós pedirmos bastante. A primeira parte da oração, ele nos fala a respeito de santificado seja o teu nome, que ele traz do grego agiazo, que significa entregar, reconhecer, ou respeitado, ou santidade. Isso quer dizer que enquanto oramos a Deus, devemos reconhecer sua grandeza, santidade, glória. Hoje, nessa cultura moderna nossa, irmãos, onde as pessoas não respeitam pai, mãe, ele chega diante de Deus de qualquer forma mesmo e está bom. Não, irmãos, nós precisamos sim reverenciar a grandeza de Deus nas nossas vidas. O Senhor, Ele é grande, o Senhor é maravilhoso, e nós precisamos reconhecer isso nas nossas vidas. Muitas vezes somos desrespeitosos com os nossos irmãos, somos desrespeitosos com os nossos pais, mas o Senhor nos convida a ter um comportamento diferente. Isso quer dizer que quando oramos devemos reconhecer a grandeza de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que, embora seja nosso Pai, Deus deve ser adorado, respeitado e reverenciado. Enquanto oramos, temos a oportunidade de dizer ao nosso Pai tudo quanto Ele é. Isto gera em nós fé e confiança. Quando nós oramos, irmãos, pedindo algo para Deus, a nossa fé ela é aumentada, Eu sei que no começo da nossa vida cristã, irmãos, às vezes a gente tem dificuldade de orar. Eu me lembro que quando eu me converti lá no número 4568 da Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, os pastores tinham o hábito de fazer oração, 1 hora de oração, irmãos, ou prova para novo convertido, 1 hora de oração. O que eu vou orar? E aí eu aprendi uma estratégia, né? Eu esperava, o pastor estava orando, eu ia no vácuo dele, né? Então o pastor, Senhor, as irmãs, Jesus, visita os ministérios de mulheres, e aí, as finanças, aí eu ia nas finanças, porque eu não tinha essa prática de orar, então eu não sabia o que eu ia pedir, Senhor, abençoa minha família, meu pai, minha mãe, me dá dinheiro, me dá emprego, me dá casa, me dá escola, pronto, amém. E aí o pastor continuava, né, ia, eu não sabia para onde correr, e aí eu comecei no embalo dele, né, até um momento que eu comecei a caminhar sozinho. Não que eu repetia as palavras dele, irmãos, eu usava os mesmos pedidos de oração que ele usava. Então ele pegava um tópico, vou orar pelas irmãs, pelas ofertas, e aí a gente ia orando pelos irmãos. E nós adquirimos a prática de oração, irmãos, orando, falando com Deus. Irmãos, nós buscamos a Deus muito mais quando estamos na prova do que quando as coisas estão boas na nossa vida. Geralmente quando as coisas estão boas, a gente vai dormir e fala, Senhor, muito obrigado, amém. Quando vai comer, fiz o que pude, obrigado pelo grude, amém. E
quando nós estamos passando por provações, momentos difíceis, geralmente é o momento que nós mais nos aproximamos a Deus. É o momento que nós mais nos achegamos a Deus para falar para Ele das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Mas Deus, irmãos, Ele não quer nos ouvir simplesmente quando nós estamos passando por momentos difíceis. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ouvir a nossa voz e quer que nós escutemos a sua voz. O Senhor, Ele cuida de nós em todos os momentos das nossas vidas, e Ele quer ter esse relacionamento. Ele quer falar com você e você escutar a sua voz. Irmãos, às vezes Deus nos faz coisas que a gente vai aprendendo depois. Eu já contei isso algumas vezes, mas uma vez eu estava saindo do banco, Deus falou para mim assim claramente: não suba a escada. Eu falei, mas é mais perto, dá a volta, vai para o outro lado do metrô, lá na Conceição. Eu falei, não, é muito longe, eu não vou fazer esse caminho não. Aí Deus mais uma vez falou para mim assim: então suba a escada por dentro do metrô. Eu falei, não, lá é muito longe. Aí eu subi a escada direto. Quando eu terminei de subir a escada, eu fui assaltado. Eu estava sendo assaltado, irmãos. Eu não conseguia prestar atenção no ladrão. Eu só ouvia a voz de Deus falando para mim: eu te falei para não subir as escadas. E aí, irmãos, e aí eu fiquei parado assim, eu estava sendo assaltado, e aí eu falei, pedi a misericórdia de Deus, falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí apareceu um rapazinho que trabalhava comigo, baixinho, bravo, nervoso, saiu gritando de longe, aí os caras viram, os caras foram embora. E aí eu fui embora para o serviço, e nessa que eu estava andando para o meu serviço, Deus dizia para mim assim: eu te falei, não suba a escada. Irmãos, quantas vezes nós não ouvimos a voz de Deus? Deus busca conosco esse relacionamento mais próximo. O Senhor busca conosco estar mais perto de nós para nos ajudar na tomada de decisões das nossas vidas, e muitas vezes nós não escutamos a sua voz. Relacionamento, irmãos, não é somente eu falar, é eu falar e ouvir Deus falar comigo, ouvir o que o Senhor está falando comigo. Enquanto oramos, temos a oportunidade de dizer ao Pai tudo quanto Ele é, e isso gera em nós fé e confiança. Irmãos, na Bíblia a gente vê vários exemplos, vários relatos de pessoas que oraram e que Deus ouviu a sua oração. Nesta manhã eu quero falar com vocês de Ana. A Bíblia nos fala que Ana, ela era casada e ela não engravidava de jeito nenhum. Isso era motivo de vergonha para ela. E ela angustiada, e ela não conseguia ficar grávida, e preocupada com tudo. Isso lá está lá em 1 Samuel 1, versículo 11. E aí a Bíblia nos diz o seguinte, que Ana orou e fez um voto a Deus. Diz assim, lá no 1 Samuel 1:11, diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Importância de orar e buscar a Deus, inculcar na cabeça dos nossos filhos os princípios de Deus. Primeiro, irmãos, Ana, ela foi e orou ao Senhor, pedindo que Deus o abençoasse, que Deus a abençoasse, que ela pudesse ter filho, e a Bíblia fala que ela gerou a Samuel. E a Bíblia diz que ela pegou Samuel depois e deu Samuel para que ele ajudasse o profeta, para que ele pudesse ajudar o profeta, e ela fez. O Senhor ouviu a sua oração. E quantos de nós Deus tem ouvido as nossas orações? Quantos de nós temos orado e Deus tem falado conosco, Deus tem respondido a nossa oração? Se eu perguntar hoje aqui, quem foi que já orou e Deus ouviu a sua oração? Levanta a mão. Vamos ver, tem alguns irmãos que levantaram as mãos. Algum que quer compartilhar o motivo que você orou e Deus ouviu? Um só? Alguém quer? Levanta a mão se alguém quiser compartilhar o que Deus fez. Ninguém? Um só que levantou a mão. Paulinho, fala aí de longe, Paulinho. Ah, tá bom, então não fala não, Paulinho. O neném dormiu no colo do Paulinho. Paulão, diga aí, irmão, o que você orou e Deus te ouviu? Presbítero Paulo.
O irmão Paulo está falando aqui que Deus, eu estou repetindo porque os irmãos estão na internet e não estão ouvindo, não dá para ouvir. O irmão Paulo está falando o seguinte, que Deus ouviu sua oração quando ele pedia por portas de emprego, ou às vezes estava trabalhando em algum lugar e Deus falava para ele, olha Paulo, saia daí e vai para outro local, e Deus abençoava ele. Obrigado, Paulo. Irmãos, quantas vezes isso não acontece conosco? Clebinho. Ô Kleber, vem aqui, fala aqui, ó, vem cá, facilita a minha vida. Vou ser rápido, irmão. É muito bom a gente poder orar e saber que o Senhor nos responde, né? Eu tenho muitas respostas de oração, talvez ficaria aqui a tarde toda falando com vocês. Mas uma das respostas que eu sou muito grato a Deus é a minha tia Regina, que está ali. Ela não conhecia o Senhor e eu passei muito tempo. Você me fez gastar muito tempo orando, viu, tia? Por você. E o Senhor misericordiosamente se revelou a ela, irmãos. E isso serve de incentivo para nós, né? Às vezes a gente está orando e às vezes a gente desanima, porque a gente ora para uma pessoa que a gente ama, que a gente quer ver, e a pessoa parece que não ouve, né? Mas o Senhor responde às nossas orações, e glória a Deus por isso. Né? Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Essa irmã que fica dando trabalho para o Clebinho orar, viu? Ô, irmãos, a gente usa versículos bíblicos, de situações na Bíblia que a gente vê que Deus fez, mas o nosso Deus ainda continua falando. Você também quer falar? Por 10 anos eu tentava engravidar e não conseguia. Aí ele falou de Ana, eu lembrei. Depois de 10 anos de casado, irmãos, Deus me deu a Beatriz. Os irmãos até exibem o troféu, né? Você viu? Clebinho já jogou a irmã, falou, olha ela ali. A irmã já falou que 10 anos se aguardou para ficar grávida, e está aqui a bênção do Senhor na sua vida. O nosso Deus ouve a nossa oração. Deus busca conosco, irmãos, relacionamento. Ele quer estar próximo a gente, Ele não quer estar a gente longe. E como é importante, irmãos, a gente levar isso para dentro das nossas casas, ensinar nossos filhos que eles precisam orar. Fala, Leise, vem aqui, ó. Me ajuda aí, Leise, senão eu não consigo. Os irmãos da internet não dizem. Irmãos, eu preciso falar, é bênção. Desde que eu me casei, né, 13 anos de casado, a gente morava de aluguel, e eu sempre orava e pedia, Senhor, dá a nossa casa, dá a nossa casa, dá a nossa casa. Ah, é para eu vir para cá? Tá. E eu sempre falava, Senhor, dá a nossa casa, né, porque quem paga aluguel, né, irmão, sabe o quanto é difícil, né, a gente... Mas enfim, Deus nos presenteou e para a glória do Senhor, Ele nos deu a nossa casa. E eu falei aqui da mudança, né? Então nós mudamos para a nossa casa, para a glória do Senhor. Como é bom, né, irmãos? Você vê que os irmãos vão se empolgando, né? No começo os irmãos ficam meio assim, aí daqui a pouco os irmãos começam a se empolgar. Irmãos, como é bom a gente levar para dentro das nossas casas a prática da oração. Eu vou contar uma história para vocês. Esses dias atrás, a gente tinha ido... a gente foi... vai fazer compra de roupa para criança, irmãos? Quando são muitas, é quase um evento, né? E aí a gente foi comprar roupa para as meninas, e a gente estava só com as meninas, né? Os pequenos tinham deixado com a minha mãe, e a gente tinha ido lá comprar roupa para as meninas. E aí a Rose, a gente estava comprando as roupas, a Rose preocupada, né, com as coisas, né, incrédula, assim, é terrível, preocupada com as coisas, que é muita conta para pagar. E aí, do nada, a Aline começou a cantar uma música, irmãos, que aí Deus sacudiu o coração. Tem não sei se os irmãos, o quanto os irmãos compartilham com os filhos para assistir filme, vídeo, essas coisas. Então a gente assiste bastante, né, que a gente acaba assistindo também do mesmo jeito. Pequenos Atos, 3 palavrinhas, Pequenos Atos, 3 palavrinhas e Minha Vida é uma Viagem. Irmãos, tem filho pequeno, não sabe o que deixar eles assistirem, tem um monte de coisa na internet. Irmãos, coloque Pequenos Atos, Minha Vida é uma Viagem e 3 palavrinhas. É uma bênção. E aí ela começou a cantar a musiquinha assim,
Do nada, falou para a Rosa assim: Deus cuida de mim, eu posso confiar, vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que sou tão feliz, posso cantar: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim e nada faltará. Ele é meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar: Deus cuida de mim. Neste momento ela estava dentro da loja. Ela veio para mim com aquela cara de incrédula e falou: olha o que Deus falou para mim. Irmãos, como é bom a gente inculcar na cabeça dos nossos filhos. Ensina seus filhos no caminho que deve andar, e quando crescer, ele não se desviará. E às vezes Deus usa essas coisas para falar conosco, incrédulos. Minha filha vai fazer 4 anos, irmãos, e ela veio e trouxe essa mensagem para ela: Deus cuida de mim, não há do que se preocupar. Ele vai cuidar de nós. Irmãos, quando nós ensinamos, levamos para a nossa casa essa prática da oração, nós mudamos a vida dos nossos filhos, nós mudamos a vida do nosso cônjuge, nós mudamos a nossa vida. O Senhor nos ensina a ter relacionamento com Ele, eu falar com Ele e Ele falar comigo. Não é um monólogo, irmãos, eu falo com Deus e Ele fala, Ele responde ao meu coração. A segunda parte fala: venha o teu reino. À medida que o tempo passa, a humanidade se torna cada vez mais egoísta e egocêntrica, cada vez mais elas gostam desse mundo e das coisas deste mundo. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos leva para um nível mais intenso de desejar a vida, algo mais profundo, maior e mais profundo. Ele ora: venha o teu reino. E ao orar venha o teu reino, estamos pedindo que o Senhor Deus se manifeste à humanidade através de nossas vidas, que todos conheçam sua palavra e amor. Somos embaixadores de Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós seríamos conhecidos por nos amarmos uns aos outros. No último dia 31 nós comemoramos 504 anos da Reforma. A gente na escola dominical, a gente fala bastante da Reforma, a gente está fortemente nisso. A gente está falando agora de 1 Coríntios, e a gente fala por vezes assim que a gente tem que pegar de novo e fazer igual Martim Lutero, né, nas portas das igrejas, e pregar as 95 teses, tudo de novo, porque parece que se esqueceram de tudo aquilo que tinha sido nos ensinado. E a Bíblia nos fala que nós precisamos manifestar o amor de Deus. E o reino de Deus é aqui, irmãos. Senhor, venha a nós o teu reino. Trazer o reino de Deus para este momento. Trazer o reino de Deus para essa terra. Poder falar das grandezas de Deus. As pessoas verem esse Deus que transforma, que restaura, que muda vidas. Um Deus que dá esperança. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Depois ele fala: seja feita a tua vontade. Irmãos, como é difícil, Senhor, fazer sua vontade. Quero que faça a minha vontade, o que eu quero hoje. O que eu quero hoje, Senhor, mas a Bíblia nos ensina que seja feita a sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós, por muitas vezes, está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Muitas vezes nós pedimos que o Senhor faça as nossas vontades. E quantas vezes, né, irmãos? E muitas vezes aquilo que a gente almeja tanto acaba não acontecendo. Ou às vezes demora demais, né, irmãos? Eu já orei por coisas que demoraram muitos anos. A irmã falou de 10 anos orando, ela ganhou de mim. Eu não orei tudo isso não, irmãos. Mas assim, a gente ora por muito tempo por alguma coisa e às vezes as coisas parecem que não acontecem. Dá um desânimo, dá uma tristeza, dá uma angústia. Vai passando o tempo, aí você fala: meu Deus do céu, o Senhor não olha para mim. E Deus olha para nós, sim, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Eu comentei isso às vezes a gente fica naquele filho que não foi, né? Que tem o filho pródigo que saiu e tem o filho que ficou na casa, né?
E às vezes a gente não percebe, mas a gente é aquele filho que ficou na casa, né? Na época, irmãos, eu sempre fui muito ativo na igreja, né? Sempre fiz muita atividade. Então, era líder de jovens, cuidava do adolescente, dava aula na escola dominical e fazia um monte de coisa. E eu falava para Deus que eu queria casar, né? Senhor, me dá condições, e orava, jejuava, me ajuda, Senhor, eu quero casar, quero casar. E tinha um jovem que estava comigo, assim, um jovem era terrível, irmãos. Ô Senhor da glória, eu falava, dava um trabalho que só o Senhor, namorador abençoado, e eu falava, Jesus, cuida dele e tal, e aí tive que visitei ele várias vezes na casa dele, e profetizava, o Senhor vai te abençoar. De repente, irmãos, Deus foi ao encontro desse menino, restaurou ele, em 1 ano e meio o bichinho casou, foi para casa. Aí eu olhei e falei, como assim? Eu já estava orando um tempão, o Senhor não me deu, e o menino estava aí, estava todo perdido, já casou, já foi para frente, e eu estou aqui ainda. Ô, irmãos, eu já era velho de igreja, irmão, não era tão novo de igreja assim não, eu já tinha 10 anos de igreja pelo menos, né? Então, se fosse nas empresas, eu tinha ganho um relógio de 10 anos, né? E na igreja, Senhor, não dá assim, não dá, né, Senhor? Está de sacanagem, o menino acabou de passar na frente. Exatamente isso, irmãos. Às vezes a gente está com esse sentimento desse filho que não foi, que ficou. E aí quando a gente vê Deus fazendo alguma coisa para o outro, a gente fica indignado. Senhor, como assim? Eu já estou orando há tanto tempo, eu já estou buscando há tanto tempo, e o Senhor não me deu. E esse acabou de chegar e o Senhor já passou ele na frente de todo mundo. Irmãos, existe um momento certo e exato para Deus derramar as suas bênçãos sobre a sua vida, que nós precisamos parar de reclamar um pouco e focar no nosso relacionamento com Deus e entender que o Senhor fará coisas grandiosas nas nossas vidas. Ô, irmãos, eu casei depois de 4 anos que ele tinha casado, irmãos, mas eu lembro disso ainda porque eu fiquei muito bravo com Deus com isso. Poxa, irmãos, por que Deus não pode abençoar meu irmão? O que acontece? Por que Deus não pode fazer isso por um e me deixar? Não, porque passou na minha frente. Eu me sentia na fila do banco, sabe quando alguém está na sua frente? Não pode. E não, na verdade sim, irmão, espera que o seu tempo vai chegar, o momento certo para a sua vida vai chegar. A vontade de Deus é preciosa e o apóstolo Paulo descreve como boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aí, irmãos, o texto segue falando agora do pão nosso. Fala do pão nosso de cada dia, nos dai hoje. É exatamente isso, relacionamento diário com Deus. Às vezes os irmãos falam assim, puxa vida, mas Deus nunca me dá muito, né? Sempre me dá um pouquinho, né? Imagina o trabalho que você dá para Deus, irmãos. Deus lembrar que todo dia tem que levar um pouquinho para você. Todo dia o Senhor tem que fazer alguma coisa por você, porque Ele te ama. Então, quando nós falamos desse relacionamento, do pão nosso de cada dia nos dai hoje, lá atrás, irmãos, o pão do dia seguinte era dado um dia antes. Então, é exatamente isso. Olha, o de hoje eu já estou pedindo, Senhor, me dá esse pão, porque eu tenho que comer ele amanhã. Então, irmãos, está falando de relacionamento, de eu estar com Deus, de eu falar com Deus, Ele me ouvir, eu falar das grandezas de Deus, declarar como Deus é grande nas nossas vidas, declarar como o Senhor é grande na minha vida, e eu poder ouvir a sua voz falando comigo. Uma outra coisa importante, irmãos, é com relação ao pecado. Às vezes a gente é hipócrita e fala, Senhor, o Senhor sabe, mas a gente tem que falar. Não é que Deus precisa saber, Ele sabe, irmãos, mas quem precisa saber somos nós. A Bíblia nos diz que o salmista diz assim, Senhor, se existe algum pecado oculto em mim, revela ele a mim para que eu possa me arrepender desse pecado e parar com essa prática. Ô irmão, se você pecou, se você errou, peça perdão pelo pecado, declara o seu pecado, Senhor, eu fiz isso, me perdoa, Senhor, pelo meu pecado. Ô, irmãos, não adianta a gente tentar ser hipócrita com Deus, Senhor, o Senhor sabe, eu fico com vergonha, irmãos, Deus já sabe, irmãos, conta, rasga o seu coração, fale a verdade. Quando nós falamos com Deus, Deus quer ter esse relacionamento, quer ouvir a nossa voz com sinceridade e quer ouvir e quer ser ouvido por nós também. Então, por vezes, irmãos, nós escutamos Deus falar aos nossos corações, Deus falar conosco, olha, cuidado, não vai por esse caminho, não faça tal coisa, e o Senhor vai nos ajudando. Nessa oração também, irmãos, ele fala a respeito de tentação. A Bíblia nos fala que nós somos tentados pelas concupiscências da carne. Então é um nome difícil, então a pessoa não entende o que é concupiscência, então simplesmente deixa para lá. Então vamos simplificar, as vontades da carne. Tem alguns termos de hoje em dia que o pessoal fala que as carnes pedem.
Então você já deve ter ouvido, não, irmão, é que a carne pede, a carne é fraca. É verdade, irmãos, a carne é fraca, mas nós só somos tentados naquilo que nós gostamos, aquilo que nos brilha os olhos, aquilo que para nós sentimos algum tipo de prazer, senão nós não somos tentados. Eu por vezes já falei aqui, que se você falar para o seu filho, não mexa nessa panela de jiló e deixar na geladeira, com certeza o jiló vai ficar lá. Ele não vai mexer no jiló, porque ele não gosta. Não é uma coisa saborosa, não é uma coisa que brilha aos olhos. Mas se você deixar um sorvete, você deixar um bolo, você deixar uma coisa assim, falar para esse filho, não mexa, é a mesma coisa de falar para ele, tá lá, pode mexer. Porque isso vai brilhar os seus olhos e ele vai querer mexer. Da mesma forma, irmãos, é a tentação. A tentação, ela está relacionada àquilo que você gosta, é aquilo que brilha os seus olhos. Por isso que a Bíblia fala que se tentar, tem um hino da harpa que diz assim, se tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Então, irmãos, é exatamente isso. Quando a tentação vir sobre as nossas vidas, nós não podemos ceder. Nós somos frágeis. Isto é, o pecado encontra em nossa humanidade grandes oportunidades. Só somos tentados naquilo que gostamos. Nesse pedido, suplicamos a Deus que nos fortaleça para que a nossa humanidade não nos vença e sejamos levados a fazer aquilo que desagrada a Deus. É exatamente isso, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado. A tentação, ela vem para nos levar a pecar. Então o Senhor nos ensina, nos livra de toda a tentação, nos livra dos nossos desejos pecaminosos, nos livra, Senhor, dos nossos desejos de fazer o mal, nos livra, Senhor, desse desejo nosso de pecar. É fácil, irmãos? Não, quando você está indiferente ao pecado, a Bíblia fala, foge dele. Se não tem força, foge dele, irmãos. A Bíblia nos fala que certa feita José estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar agarrou a roupa dele, a Bíblia diz que ele simplesmente correu, foi embora. Falou, vou ficar aqui nada, se ficar aqui ainda arruma um problema para ele. Da mesma forma, irmão, foge. A Bíblia nos diz aos jovens, foge dos desejos da tua mocidade. Ele não está falando para ficar lá para resistir não, ele fala que é para fugir. Sabe que é difícil, então ele fala, fuja desses desejos. Irmãos, a Bíblia nos ensina para nós fugirmos, não é para ficar lá, eu vou resistir, eu sou forte. Não, irmão, foge. A Bíblia diz, foge dos desejos da tua mocidade. Ela nos fala para fugir. Então, quando a tentação vir sobre as nossas vidas, a Bíblia nos ensina a fugir dela. Deixa ela e vai embora. Saia correndo, para que você não venha pecar. E finalizando, irmãos, ele nos fala que teu é o reino, e aí ele fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, nos mostrando que Deus tem o controle de todas as coisas estão nas mãos do Senhor nosso Deus. Embora às vezes a gente olhe e fala, Senhor, não tem mais jeito, não tem mais tempo, não dá mais, saiba de uma coisa, o nosso Deus, ele é atemporal. O que é ser atemporal? Ele não está preso ao tempo. Então, independente de qualquer coisa, o Senhor poderá fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. A Bíblia nos fala que Deus falou para Sara que ela teria um filho. Ela riu porque ela não acreditava mais, porque ela já estava muito velha, e estou dando filho para outra pessoa, e Abraão, ele também já estava velho, avançada em idade, e ele falou, não dá, Deus está brincando, não vai dar não, e Deus disse, vou dar um filho, e a Bíblia nos fala que nasceu Isaac. Deus não depende do tempo, Deus não depende das nossas limitações, Deus não depende de nada. Deus é Deus e para Ele não há tempo. A qualquer momento Ele pode realizar coisas grandes nas nossas vidas. Confia tão somente, irmãos. Confia em Deus, fale com Deus que Ele fará coisas grandiosas nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer fazer coisas grandes para nós, mas para isso nós precisamos confiar nele. Precisamos confiar no nosso Deus, o Deus da nossa salvação, que é o que faz as coisas acontecerem em nossas vidas. Irmãos, eu aproveitei aqui para poder ouvir de alguns irmãos experiências que Deus respondeu a oração, para mostrar para vocês que Deus ainda faz, que o nosso Deus ainda cuida de nós, que o nosso Deus ainda trabalha nas nossas vidas, que o nosso Deus, Ele se preocupa conosco. Tem esse texto, esse louvor que eu cantei só a estrofe, irmãos, eu vou cantar ele inteiro. Irmãos, é louvor de criança, tá? Então, assim, mas eu achava que era de adulto, irmãos. É de criança. E aí, que eu vi ela cantando, eu falei, Rose, mas de onde? Eu conheço esse louvor, mas eu não sabia de onde era. Então, se você colocar para ouvir, irmãos, tem uns bonequinhos dançando assim, né?
pegando na mão, cantando. E assim, a letra dele, para esse culto de hoje, irmãos, eu acho que ela é essencial. Fala assim: Ele sabe tudo que eu preciso, tem nas mãos a guarda do meu coração. Se estou feliz, Ele sorri comigo. Se estou confuso, Ele segura minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer, sem Ele eu sei que nada pode fazer. Nem todo ouro poderia comprar a segurança que meu Deus me dá. Deus cuida de mim, eu posso confiar, vai ser sempre assim, não vai mudar. Se alguém me perguntar por que eu sou tão feliz, posso cantar: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim e nada faltará. Ele é meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar: Deus cuida de mim. Irmãos, Deus cuida de mim. Deus cuida de vocês. O Senhor cuida de nós a cada momento das nossas vidas. Que você possa levar essa mensagem no seu coração nesta manhã. Que você possa levar essa mensagem no seu coração nessa manhã, sabendo que nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Que Ele sorri conosco na hora que nós estamos felizes. Que quando nós estamos confusos, Ele nos ajuda e segura a minha mão. Se você está confuso nessa manhã, irmão, segura na mão do nosso Senhor. E Ele vai te conduzir por caminhos maravilhosos. A Bíblia nos fala lá no livro de Salmos: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. E nesta manhã Deus fala: eu estou com cada um de vocês. Está confuso? Segura a minha mão. Deus cuida de nós. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Ô, irmãos, eu para cantar sou um excelente pregador, né? Eu já sei disso, mas eu queria... Era importante trazer esse texto para os irmãos, e sabendo que o nosso Senhor, Ele tem nos ajudado em todos os momentos das nossas vidas. Ele tem cuidado de cada um de nós e chamado nós e nos chamado para que nós possamos confiar nele, esperar nele e saber que Ele tem cuidado de cada um de nós. Nesta manhã, irmãos, eu te convido, coloque diante de Deus as suas necessidades, coloca diante de Deus, irmãos, as suas dificuldades, coloca diante de Deus, irmãos, o seu propósito, aquilo que você precisa. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, que mesmo enquanto tudo parece estar perdido, olhe para cima, você tem um Deus que vela por você, um Deus que cuida da sua vida. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e realizado em nossas vidas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, Jesus, nós te louvamos, te adoramos e agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade na qual você tem nos dado, Senhor, de nós estarmos aqui na Tua casa, para juntos adorarmos e bendizemos o Teu santo nome. Pai, peço a Ti nesta hora, Senhor, fale aos nossos corações, manifesta, Senhor amado, a Sua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Ser conosco, Senhor amado, ó Pai amado, que o Senhor possa fortalecer a vida de cada um dos seus filhos, ó Pai, que com alegria, Senhor amado, tem chegado diante de Ti, Senhor. Derrama sobre os seus filhos a Tua graça, Senhor. Esses nossos irmãos, ó Pai, que estão nos ouvindo lá pela internet, Senhor, vá ao encontro deles, ó Pai amado, restaurando as suas vidas, transformando, Senhor, a cada um deles. É no Teu nome, Jesus, que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos hoje e sempre. Amém.